Podcast 67, ela contou um testemunho e eu falei, apóstolo, vamos se aprofundar isso, que ela só contou por algo, eu vou até repetir o que ela falou, e nós vamos se aprofundar nisso também. Você falando que um grande homem de Deus usado de uma forma tremenda lá na igreja, e algo impressionante que você falou, e aí no outro dia ele foi lá pedir ajuda financeira, que você foi até na casa dele, ajudar ele, mesmo e ele passando escassez, passando necessidade até de comida, Sim. que você falou, né? E aí você levantou esse questionamento na época, muitos anos atrás, isso foi logo no início, como pode alguém ser usado tanto por Deus e estar nessa escassez, naquela situação, pedindo socorro, pedindo ajuda? E aí eu perguntei lá naquele programa, né? E você disse que era um cativeiro financeiro, ou na área financeira. E como é que acontece e por que acontece esse cativeiro financeiro? Muitas vezes, pastor, a primeira coisa nós observamos sempre através das escrituras. Primeira coisa, desobediência. Desobediência. Desobediência à palavra do Senhor, desobediência aos pais, vamos falar assim, porque a palavra nos ensina sobre honra, nos ensina sobre aliança, né? E nós temos o quê? Riqueza e honra. Nós temos o quê? Vida longa. O Senhor nos deu na mão direita e na mão esquerda. Se eu não Amém? honrar meu pai, isso pode afetar minhas finanças? Pode. Tem muitas pessoas quebradas financeiramente porque... Porque não honram os pais. Faz, anota aí. Porque não honram os pais. Porque a bênção que vem, a bênção financeira que vem, ela vem. Você pode observar, tem pessoas que elas não são cristãos, mas elas prosperam. E dentro da palavra do Senhor tem algumas direções que o Senhor nos dá e nós, como cristãos, precisamos ver essas direções e praticar. Amém? Mas tem pessoas que não são do meio nem religioso, nem cristão de forma alguma, mas elas praticam sem conhecer a palavra. E uma delas é exatamente isso: a honra, a obediência. Porque a quebra de aliança, o adultério, o divórcio, a idolatria, tudo isso traz bancarrota financeira. Quebras de alianças, adultério. Então, tudo isso traz. E a desobediência, ela é o quê? Uma quebra de aliança. Ela é uma quebra de aliança. Mas também tem aquelas condições que a gente não pode generalizar. Eu tive um passado todo errado. Eu vim para Cristo, estou na igreja, estou buscando, estou lendo, estou meditando, mas não conhece ainda o processo de libertação. Mas... Tem lugares, pastor, que não se existe esse processo que nós fazemos. Tem muitos. O pessoal comenta aí na igreja dele, não tem. Mas como pode? Vamos entrar na questão do homem de Deus, cheio de Deus, sendo usado por Deus e está lá, quebrado. Por quê? Porque aquilo que veio do passado dele, a palavra ela fala que sim, quando o Senhor Jesus ele veio, ele apagou de nós o que Jesus ele nos deu o quê? Vida eterna. Então, o que Jesus fez na cruz, que foi a obra completa, nós precisamos nos apoderar. Mas a gente só quer se apoderar o quê? Da salvação. Então, nós somos salvos, sim. Jesus, o sacrifício perfeito, nos deu o quê? Salvação. Ele nos tirou o quê? Da morte eterna. Só que neste pensamento de, eu sou salva, minha vida é nova. É uma vida nova. Mas sem o posicionamento para viver a vida nova, ainda vai ficar nesse embate. E o que é essa vida nova? O Senhor, ele não vai mais lançar em face aquilo que você pecou, aquilo que você fez antes de conhecer o Senhor. Né? Ou mesmo dentro da palavra, dentro da igreja, se você já nasceu no meio cristão, ele não vai imputar a você aquele pecado, porque você já veio o quê? Para a vida. Ele nos deu o quê? A vida eterna, a salvação. Amém? Mas o processo de libertação, eu preciso o quê? Me posicionar. E aí, quando eu estava falando do processo de autolibertação, onde o Espírito Santo ele começa a me mover e a mostrar para mim aonde eu errei, o que eu preciso desfazer, nós precisamos ser levantados para desfazer as obras do diabo, inclusive em nós. Então, quando eu olho para a minha vida toda errada, aí eu me envergonho, eu não vou praticar mais. Até aí,
Até nesse ponto aí de não praticar mais, muitas pessoas vivem assim. E você olha como a gente está falando, uma conduta íntegra, né, da pessoa, ela está ali ministrando. E por que que ali atrás? Porque ainda existe uma sentença contra aquela pessoa. O Senhor, ele retirou o quê? Ele retirou a sentença de morte. Mas aquilo que eu pratiquei no passado, tudo que nós praticamos é uma semente que nós lançamos. Tem um fruto. Tem um fruto. Tem um Tem fruto. Aqui num dos programas podcast, ela falando assim, o que você, vamos dizer, adulterou e pagou dinheiro lá no motel, dinheiro ali, dinheiro aquilo, e disse que às vezes fica amarrado por causa disso. Onde você usou aquele dinheiro? Semeou o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta. E aquilo que não é pão vai alimentar. Tudo que se come é um alimento, mas ele vai alimentar a mim, o meu corpo, vai alimentar o meu espírito e ele vai alimentar a minha geração. E não é só no alimento físico, é no alimento financeiro, né? Então, neste lugar, eu estou colocando aquilo ali, sabendo que a minha geração ela está sendo alimentada por aquele pão. Nós estamos falando que de um pecado que eu cometi e que através do pecado que eu cometi, a minha geração ela vai ser tocada por este pecado. A responsabilidade é individual, a gente sabe, é de cada um. Mas aquele lugar onde eu estou semeando vai ter frutos. Vai ter frutos, e esse fruto, ele não vem somente para mim, ele vai vir para quem está debaixo. Né? Ali são os meus filhos, é a minha geração. Então, enquanto eu não me arrependo e deixo, eu preciso confessar. E aí o processo de libertação ajuda aí. Aquele que confessa e deixa. E que você acha dos crentes jogar na telecena? Uns falam, não é jogo a telecena. Eles falam para mim. Loteria, Mega Sena. Você acha que os crentes devem ficar fazendo a fezinha? Eu até comentei, né, que, olha, eu fiz isso, mas eu não estava crente, não. Mas os crentes fazendo hoje. Sim, mas eu vou falar para você. A visão do que é certo e errado, muitas vezes, ainda não foi revelada para as pessoas, né, de que estão dentro da igreja. Então, muitas pessoas, elas estão ali e não vê que está errado, às vezes, uma coisa boba. Mas tem uma influência muito grande na vida da pessoa. Eu vou falar de pessoas que jogam todos os dias. Inclusive, pode ser Mega Sena, pode ser jogo do bicho, pode ser qual que seja, entendeu? Que tem dinheiro, que tem valor. Quando você entrega um valor em dinheiro, uma espécie em dinheiro, você está entregando suor e gordura. E é aonde que você está entregando? No altar. Então, esse altar que você está entregando vai receber esse suor, essa gordura. O dinheiro é uma moeda espiritual. Então, se você está entregando naquele altar, aquele altar vai responder. E qual é o altar do jogo? Qual é o altar? É a quebradeira. A quebradeira vem. E no caso desse pastor que eu falei, né, que eu dei o testemunho da outra vez, eu comecei a olhar as situações e percebi que, além disso, a vida do passado dele ainda, tudo bem, ele renunciou, mas a confissão, sabe o que é remir? Remir aquilo que um dia você fez, você plantou uma semente que não foi digna de bons frutos. Explica então, remir. Remir é assim, se eu roubei, eu vou ter que devolver. A grosso modo, é exatamente assim, entendeu? Então, assim, é uma remissão. Se eu fiz o errado, agora eu vou ter que fazer o certo. Eu vou dar um exemplo de pessoas que trabalham com autolibertação, libertação, né, no campo geográfico, espiritual geográfico, que... vamos dar o exemplo da apóstola, né? A apóstola Josiane, que foi para Cabralha, tomou posse ali de um lugar terreno geográfico, mas tomou posse de um lugar para o reino de Deus no mundo espiritual. E ali foi o quê? Para fazer o resgate. Então, a remissão é o quê? Um resgate. Você entende? Resgate daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado, um resgate daquilo que eu mesmo plantei, aquilo que eu mesmo entreguei ali. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa fazer isso. Sabe? Uma das coisas, liberar perdão, aquele a quem eu ofendi, aquele a quem eu fiz mal. E você está fazendo o quê? Um altar remissivo.
Você está o quê? Tirando, pagando aquilo que um dia foi. Mas Jesus já pagou, Jesus já abençoou. Sim, mas aí vem a acusação de Satanás e seus demônios ali. Ah, lembra lá do passado? Ah, hoje você é, mas ele vai ficar ali ao teu derredor. E sempre que ele está ali movimentando ao derredor, ele vem com a acusação a qual você ainda não limpou. Por que o mapeamento ajuda? Porque no mapeamento, volta e meia tem uma coisa nova que você não... Não, isso não foi me revelado antes. Agora está sendo. Agora está sendo. Então, tem muitas coisas que a gente começa a observar, o Espírito Santo ele vai mostrando, que vai puxando outra situação. E aí é onde entra o quê? A autolibertação. Mas eu já fui curada, eu já fui sarada, e agora eu estou devolvendo aquilo que não é meu. No mundo espiritual, eu estou remindo, eu estou pagando. Eu estou falando que o que as obras de Jesus, ninguém, nenhum homem, ele vai ser capaz de suprir. As obras de Jesus ali na cruz. Mas tem coisas que são do posicionamento que eu preciso sim fazer. Lembrei até de Zaqueu, né? Ele falou assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Lá, né? Que ele falou: vou restituir o que eu roubei. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, tem a ver com o aspecto espiritual a vida financeira. Totalmente. E como faz para a pessoa prosperar? Eita. Porque tem um monte de gente que fala, pastor, eu não consigo crescer, eu estou endividado. Um monte de gente manda mensagem para mim, deve mandar mensagem para você na área financeira, né? Sim. Pessoas no cativeiro, pessoas que Sim. falam que vive sempre quebrado. Como faz para prosperar? Qual seriam as chaves? Primeira coisa, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vê suficiência de Deus em nossa vida. O Senhor, ele é o nosso suficiente. Independente do que eu tenho, do que eu penso, do que eu sou, eu tenho que ter essa certeza de que ele é suficiente na minha vida. Quando eu vejo que o Senhor, ele é o meu provedor, ele me sustenta, ele me guarda, ele me alimenta, ele traz, independente de estar no muito ou no pouco. Vamos deixar bem claro. Independente de estar no muito ou no pouco. Se eu entendo que o Senhor é suficiente na minha vida, eu entendo com o meu espírito, não entendo com a minha carne. Só de falar, ô Senhor, Tu é o meu protetor, Tu é o meu sustento. Fechei a Bíblia, saí do meu ambiente de oração, caiu um negócio assim, meu Deus do céu, mas que começa a falar mal, começa a blasfemar, Senhor, mas eu te sirvo, Senhor, mas... E vai lá cobrar com o Senhor dessa forma? Não, é uma consciência. Você entender que Jesus, ele é suficiente, que o nosso Pai, nosso Criador, ele é suficiente, ele vai te dar um coração, você vai ter um coração grato. E quando eu já vivi... Eu não vou falar que a minha vida é 100% com relação à vida financeira, de jeito nenhum, porque nós estamos o quê? Crescendo. Nós estamos crescendo, mas isso mudou. Antes de se converter. Sim. E para agora, vamos dizer, você já era próspero antes, está melhor? Nada. Era sempre assim, estava crescendo. Daqui a pouco o negócio estava fluindo, você via que estava tudo pronto, caía, tinha uma perda. Aí depois a gente entende, né? Porque existe a perda, porque vem o quê? O cortador, o devorador e o migrador. São pragas na área financeira. Né? Então a gente começa a ver, peraí, tem que começar a ver onde eu defraudei, onde eu deixei. E foi um processo. Foi um processo. Como eu falei para vocês, meu Deus do céu, a minha vida, o início, então, na autolibertação, é como se eu fosse um grãozinho de... Nós somos um grãozinho de areia, mas eu me visse ali toda errada, só que eu me sentia indigna até de participar da Santa Ceia. De tanto que a gente começa a olhar para a gente e falar, gente, eu sou indigna, eu não posso nem sentar na ceia. E isso tudo vai sendo transformado dentro da gente. O Senhor, ele nos deu o quê? Suficiência. Senhor, mas eu não estou rompendo aqui, eu preciso pagar aqui. Não tem dinheiro, tem conta todo dia. Todo dia tinha cobrança, todo dia. Cobrança de todas as áreas que você puder imaginar. Então, como é que eu vou fazer com tudo isso? Se eu começo a olhar, se eu ganhava 1.000 por dia, comecei a ganhar 30, o Senhor está mantendo. Se eu comecei a ganhar nada, alguma coisa Ele está mantendo dentro de você.
Então, assim, se eu Alguma começo coisa mantendo como? dentro de mim, o Senhor está me mantendo. Ele está mantendo o meu espírito, ele está me mantendo vivo. Ah, sim. Então, de tudo que é ruim, eu começo a observar o que é bom, mesmo na falta. Então, essa suficiência vai me trazer o quê? Gratidão. É a primeira coisa. Então, quando eu quero olhar para o processo de libertação financeira, se eu não olhar Jesus, o Senhor, como o meu suficiente em tudo, eu não vou ter um coração grato se hoje eu tiver 1.000 ou amanhã eu tiver 10. E isso faz diferença no reino de Deus. Porque se um pregador, um ministro da palavra, ele for animado por R$ 1.000 que ele vai receber ali na pregação, no dia que ele for receber 10, ele vai, não pagando, mas numa oferta, ele vai ser desmotivado. E aí, aonde está o coração? Aonde está a gratidão? Aonde está a suficiência? Você entende? Então, assim, começa aí. Só que para entrar no campo de prosperar, o que você vê como prosperidade? O que você sente que é prosperidade na tua vida? É ter saúde, é ter um trabalho, é ter uma renda, é viver de forma que o Senhor, você perceba que o Senhor foi e continua sendo suficiente na tua vida. E daí, você vai começar o quê? A obedecer aquilo que o Senhor está fazendo. Dízimos, ofertas, primícias são essenciais. Vamos pegar a parte da oferta. Eita, Jesus! Porque é muito falado, né? Positivo, negativamente. Mas você acha que alguém que semeia pode ser um meio de também estar prosperando? Sim, sim. Eu tenho convicção, vivo isso. Nós somos semeadores. Independente do que Nós você não, está nem semeando. todos, né? Mas independente do que está Ah, semeando, não, você está semeando sempre. está semeando sempre. Ah, sim, entendi. Né? Então, está semeando sempre. Mas, quando você quer semear por algo, eu vou falar para você que quando você semeia intencionando algo para você receber, você está barganhando com o Senhor? Não. O Senhor, ele nos fala para a gente ofertar, para a gente ajudar, para a gente entregar dízimos e ofertas. É uma conduta que o cristão deve ter. E nos dízimos e ofertas é assim uma proteção. Uma proteção para o sacerdote, uma proteção para a igreja. Né? Então, nós entendemos isso e vivemos isso. E aquele que vem para ofertar, se ele ofertar, pode ofertar o valor maior que for. Mas se ele não fizer uma oferta com amor, se ele não fizer uma oferta com alegria, nem o Senhor recebeu. Se ele ofertar com dureza no coração, não recebeu. Então, assim, essa semana eu fui surpreendida porque, né, uma pessoa, ela veio, fez uma oferta e à noite ela teve um sonho como o Senhor recebeu aquela oferta. E isso quer dizer o quê? Que antes, quando ele ofertou, eu falei assim, olha, eu estou aqui trêmula, porque antes de ministrar a oração, e eu falei para ele que eu ia orar no monte especificamente por aquele assunto também, antes de ir ao monte para orar, o Senhor já está falando aqui que recebeu essa oferta. E ele sonhou da forma que o Senhor recebeu. Ele falou, apóstola, que coisa linda. Eu falei, então você tem dúvida? Então você tem a certeza de onde você está ofertando, de onde você está semeando. E a colheita é certa. A colheita é certa. Da mesma forma que se você pega o seu dinheiro e você coloca ele no jogo, naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, você também vai receber ali os frutos daquele altar. Mas se você oferta com alegria num altar que é do Senhor, no altar onde o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo te mostrou, te conduziu, o Senhor já recebeu como oferta queimada.